turma, eu estou trazendo aqui uma outra atividade que também é de laço de repetição, tá? É uma atividade simples, mas dá pra gente perceber qual que é a diferença de você usar o do while ou só o while, beleza? Nesse caso aqui, o que a questão pede é o seguinte: dado duas notas de um aluno, informe a média e seu programa deve forçar o usuário a digitar um número entre 0 e 10. Então vamos fazer primeiro essa parte aqui de pegar os dados do aluno e informar a média. Depois a gente vai inserir ela dentro de um laço de repetição para poder forçar o usuário a digitar um número entre 0 e 10, beleza? Então vou chegar aqui, ó, vou criar as variáveis do tipo float. Eu vou precisar de duas notas, né? Então vou chamar de NA, NB, e eu vou criar também uma variável chamada média, para eu poder armazenar a média desse aluno. E vou usar o esqueminha de printf e scanf para poder coletar a nota A, a nota B e depois calcular a média. Printf informe a primeira nota. Aí vou vir aqui, scanf, vou usar a máscara %f, né, já que é uma variável do tipo float, e vou armazenar dentro de NA. Vou fazer a mesma coisa com NB, só que aqui vai ser a segunda nota, e aqui ele vai armazenar em NB, beleza? Já tenho as duas notas, só preciso calcular a média. Então eu vou dizer que a variável média vai receber NA mais NB dividido por 2. Eita. Beleza? Pronto, já tenho todas as informações. O que é que acontece? Se o meu usuário digitar um número que esteja entre 0 e 10, eu vou precisar pedir para que ele digite novamente, que não esteja entre 0 e 10, eu vou ter que pedir para que ele digite novamente um novo número, beleza? Então eu vou fazer o seguinte, vamos fazer primeiro só com o NA. Eu vou criar aqui um do while. Essa daqui é a sintaxe do while. E eu vou colocar o meu printf aqui dentro. Beleza? Estou dizendo para ele, faça isso e continue fazendo enquanto essa condição for verdadeira. Beleza? Qual que é a condição para que ele continue fazendo? Eu tenho duas condições aqui, né? Ou o NA ele pode ser menor do que 0, ou o NA pode ser maior do que 10. Se pelo menos uma dessas duas condições for atendida, o meu laço precisa se repetir. Então eu vou utilizar aqui um ou. E eu vou dizer o seguinte: NA menor que 0 ou NA maior que 10. Beleza? Então usei aqui, ó, uma equaçãozinha lógica, estou dizendo para ele, faça isso aqui, ou seja, ele vai fazer isso aqui pelo menos uma vez, e ele vai continuar fazendo enquanto o NA for menor do que 0, ou enquanto o NA for maior do que 10. Lembra que lá na tabelinha verdade, a disjunção, ela só vai ser verdadeira se pelo menos uma das duas expressões que compõem ela, né, for verdadeira. Então, se cair em qualquer uma dessas daqui, ele vai considerar que é verdadeira e vai repetir o laço mostrando esses dados aqui novamente, beleza? Vou mostrar aqui pra vocês como é que acontece, ó. Ai, peraí que eu não salvei. Vou botar nessa questão como
esqueci um ponto e vírgula aqui embaixo. Aqui, informa a primeira nota. Vou informar uma nota menor do que 0. E não tá indo. Ah, tá, perdão. Olha o scanf sem o i comercial, pessoal. Desculpa. Vamos lá, vou botar aqui menos 10. E ele vai pedir a primeira nota de novo. Vou botar menos 1. Ele vai continuar pedindo a primeira nota. Vou colocar 11. Ele vai continuar pedindo 12. Na hora que eu botar 10, ele já vai passar a pedir a segunda nota. Beleza? Então, ó, ele continuou pedindo a primeira nota, enquanto eu não informei uma nota que estivesse atendendo aos requisitos para que o laço não se repetisse. Beleza? E eu vou fazer basicamente a mesma coisa com o segundo printf. Oh, meu Deus. Porém, nesse caso aqui, eu não vou usar a variável NA, né? Eu vou usar a variável NB. Mas a lógica que está sendo implementada é exatamente a mesma. Vou chegar aqui, ó. Vou informar 8. Aí na segunda nota eu vou informar 20. Ele continua pedindo. Menos 5. E ele continua pedindo. Formei 0. Só está acontecendo algum erro aqui. Ah, ele não está printando a média. Que eu não botei para printar, né? Mas a lógica foi bem aplicada. Faltou só eu colocar o printf da média. Agora ele está funcionando da forma como eu quero. 10. A média é 5. Podia botar o ponto 2f aqui só para poder não ficar esse tanto de casa decimal aqui, beleza? É isso, pessoal.